Beleza. Tá gravando então, gente? Boa noite. Essa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre limites. A mesma aula de quarta-feira, né? Sintam-se à vontade tanto pelo microfone quanto pelo chat para tirar dúvidas. Na aula de quarta eu falei e reitero aqui. Por mais que o curso de vocês seja híbrido, pessoal, e às vezes a gente tenha, né, que correr com alguns assuntos, eu vou me atrasar um pouquinho na parte de limites. Como assim? Eu vou lecionar para vocês essa semana, hoje, conceito de limites, e semana que vem eu vou continuar. A professora Rebeca, na semana que vem, vai estar apresentando para vocês as derivadas, tá? Que corresponde ao capítulo 3. Ela tem que seguir uma diretriz da sede, né? Ela é obrigada a fazer assim. Aqui, eu vou tentar ter um joguinho de cintura para a gente conseguir se ater e fazer mais exercício e entender, e um pouco mais devagar. Como que eu vou cumprir essa ementa, pessoal? As aulas sempre são da primeira à nona semana, porque a 10ª é sempre prova. Não está sendo em virtude da pandemia e vocês estão tudo com atividade online. Então, eu vou pegar a 10ª semana e vou dar aula para compensar, digamos assim, o atraso, tá? Então, não se preocupem, mas hoje, o que eu vou trazer para vocês, assim como eu apresentei na aula de quarta? Eu vou dar uma pequena introdução, né, aos limites. O que é esse limite por substituição aqui? Ah, tá. Eu vou explicar as propriedades dos limites, escrevi de um jeito que eu não queria, vou arrumar isso aqui, não ficou legal. Vou explicar como que a gente faz para fatoração e racionalização, que são artifícios, tá, de a gente resolver quando a gente tem uma indeterminação matemática, que eu vou explicar para vocês o que é isso. Beleza, gente? Maravilha. Eu vou começar na aula ao vivo, que é um pouquinho diferente da aula presencial, onde eu apresentei gráfico e outro tipo de questões. Aqui eu já vou começar com um exemplo, né, que é online eu acho que é um pouquinho mais difícil para a gente apresentar, então já vamos com um exemplo para ir clareando a ideia, né? Eu quero que nesse primeiro momento você tire aquela noção de que, meu Deus, que conteúdo horroroso. Pode ser feio, mas não é horroroso, né? Então, eu escrevi aqui para vocês, assim como eu mandei nos exercícios resolvidos, e vou mandar novamente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, então, sim. Beleza. Perfeito e claro. Limites. Se vocês pegarem nos livros, tanto o nosso livro, né, que vocês recebem, quanto qualquer outra referência bibliográfica, você vai ter várias propriedades. Eu gosto de pegar aos poucos e ir apresentando a vocês nos exemplos, porque senão a gente se atém tanto à propriedade que se perde. Não gosto de decoreba. Departamento de decoreba não é o nosso. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês pensem em duas coisinhas que de tanto a gente fazer, vocês vão ver que vai ficar automático. Então, vamos lá. A gente vai escrever um limite por termo. Não entendi nada, Ana. Beleza, não tem problema. E a gente vai prestar atenção em constantes. Não sei o que é isso, Ana. Então, olha só. Vamos olhar o exemplo, vamos ler matematicamente e vamos destrinchar. Se eu tivesse algo, né, por exemplo, x igual a 1, eu estou dizendo para você que o valor numérico de x da minha incógnita é 1. Não é 2, não é 3, não é menos 1. Nossa, Ana, que ridículo. X é 1. X é um ponto. Num primeiro momento, eu quero que você entenda, gente, que limite, o que é o limite? É sempre uma aproximação, né? Se eu ler isso aqui, você vai ler o quê? Que o limite de x tendendo a 1. Tendendo, ele está se aproximando. O limite de x se aproximando a 1 da função de 4x mais 2x. Como assim, Ana? Por que uma aproximação? Você vai chegar num resultado próximo, certo? Não um ponto específico. Se a gente pensar, por exemplo, numa reta, antes de a gente resolver, tá? Só para fazer uma alusão aqui e tentar ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Olha só. Hoje eu estou agitada. Eu tenho aqui o 1, tá? Vamos pensar que você tem uma reta e você tem o número 1. Pessoal, números à esquerda do 1, menores que 1, eu tenho vários. Mas vocês concordam comigo que números menores que 1 não quer dizer que eu tenha somente números negativos? O 0 é menor que 1 e ele não é negativo. O 0,5
né? Ele é menor que 1 e não é negativo. O que eu quero que vocês entendam? Se eu estiver me aproximando do 1 pela esquerda, números menores, a gente escreve e vai ver mais à frente, detalhado, que eu vou ter 1 menos. Só que aqui ele vem como, vamos lá, sobrescrito. Ele vem em cima esse menos, como se fosse como se a gente estivesse escrevendo graus, né? 1 na menos. O que quer dizer isso? Números que estão se aproximando de 1 pela esquerda, ou seja, números menores que 1. Não estou entendendo o que tem a ver com limites, Ana. Todo número que se aproxima de 1, mas não chega em 1. 0,99999. Se você fosse arredondar em algo prático do seu dia a dia, beleza, é 1. Mas matematicamente, para você introduzir num software, por exemplo, ele é 0,9999. Ele tende a 1. Ele é quase 1, mas ele não é 1. Isso é uma ideia de limites, né? Para isso que serve. Da mesma forma que a gente pode se aproximar de 1 pela esquerda, números ligeiramente menores, a gente também pode se aproximar do 1 pela direita. Gente, hoje eu tomei muito café. Né? Pela direita, são números que tendem a 1, mas não são 1. Por exemplo, 1,000001. Ele tende a 1, mas não é 1. Certo, gente? Tranquilo isso? A questão da aproximação? Tranquilo. Né? Ele está se aproximando, mas... O que é a minha? Pode passar aqui. Ah, o link da presença eu passo depois. Tá? Ele está se aproximando. Maravilha. Eu falei na aula, né? E trago aqui de novo, por exemplo, a minha altura, né? A altura da professora Ana tende a 1,60. Não chega em 1,60, nunca chega. Às vezes a gente dá uns migué com salto, mas não chega. Eu tenho 1,57,5. Tende a 1,60, mas não é. Né? Ele se aproxima a alguma coisa. Por que eu estou insistindo tanto nesse se aproximar? Né? Quando a gente tinha na aula passada, por exemplo, x menos 1 igual a 0. Né? Eu estou dizendo que isso aqui é uma equação. Eu vou chegar no resultado que x é igual a 1. Na aula passada também, a gente conversou que a gente podia ter o seguinte, x menos 1 maior que 0. A gente chegava num valor de que x é maior que 1. Ou seja, a gente chegava no intervalo. O x são vários números, quaisquer números maiores que 1, não necessariamente 1. Eu cheguei a dizer para vocês que se eu tenho uma equação, eu chego num determinado valor numérico, fixo. X é 1, ele não pode ser mais ninguém. Se eu tenho uma inequação, lembra quando a gente conversou? Eu vou chegar numa aproximação, são números maiores que 1, mas não é 1, né? Por isso que a gente teve aquela, digamos, uma certa introdução em funções na aula passada, porque a inequação, gente, os intervalos, eles vão muito de encontro ao limite, né? Que é sempre uma aproximação, não o número em si. Dada essa pequena abordagem, depois a gente pode voltar, caso alguém tenha dúvida, vamos aplicar a resolução. Mas eu quero que vocês sempre entendam, né? Então, limite, para que serve limite, gente? Para chegar numa aproximação. Ah, mas na minha vida real não me interessa isso aqui. Gente, na vida real você não vai ficar lá calculando o limite. Isso vai estar embutido em algum software que você vai estar utilizando, né? Galera que lida com finanças, contabilidade, por exemplo, tem uns gráficos, vamos ver aqui um plano cartesiano, você tem um gráfico de valores com assíntotas, né? Valores que tendem aos eixos e nunca chegam. Para o software, para o programa, né? Para ele emitir esse gráfico e apresentar para vocês esse gráfico, essa abordagem, o conceito que está embutido por trás é limite, certo? Então, a gente está vendo a base matemática disso aqui. Você precisa ter uma noção, né? De interpretação, como que resolve. Por isso que a gente traz. Então, pessoal, olha só. Limite de x tendendo a 1 da função de 4x mais 2. Primeira coisa que a gente vai fazer, escrever um limite por termo. Ana, eu não sei nem o que é termo. Relax, de boa. O termo, pessoal, ele é separado pelos sinais de mais ou menos. Como assim? Eu tenho o termo 4x, maravilha, e eu tenho o termo 2x, porque eles são
separados pelos sinais de mais, né, ou menos. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um limite por termo. Como assim? Olha lá. Eu vou separar, na verdade, né? Limite de x tendendo a 1 de 4x mais limite de x tendendo a 1 de 2x. Eu estou separando essa minha função inicial. Tá? Estou aplicando as propriedades. Vamos lá. Maravilha. Segunda regrinha. 95% está aqui as regras. Quem foi na aula quarta já viu. Só vou falar mais uma coisinha depois. O limite de uma constante é a constante multiplicando o limite. Como assim? Pessoal, 4x, que é o que está ali. Você concorda comigo que, independente do valor que eu colocar para x, nessa parte da minha função, ele vai ser sempre 4 vezes o quádruplo? Como assim, Ana? Se o x for 5, é 4 vezes 5, vai dar 20. Se o x for 6, é 4 vezes 6. Independente do valor numérico que a minha variável x for assumir, o 4 está ali. Ele faz parte da minha equação, esse 4, né? Ele é uma constante, certo? Assim como esse 2 também é uma constante. Um do primeiro termo e outro do segundo. Então, o que ele está dizendo? Que se o limite de uma constante multiplicando uma função é igual a constante multiplicando o limite, cara, olha que simples. Você vai pegar a constante e despachar para fora do seu limite. Como assim, Ana? Reescreve ele para fora. Olha só, eu vou colocar 4, limite de x tendendo a 1 de x, eu só joguei o 4 para fora, e aqui é a mesma coisa, eu vou jogar o 2. Tá? Estou explicando do jeito, com as propriedades, e já vou explicar o pulo do gato para vocês. Beleza, Ana, temos o limite com uma função, escrevi um limite por termo e joguei a constante para frente. Fiz tudo que eu podia. Show de bola. Então, olha só, aqui você tem o 4 que está multiplicando o limite de x tendendo a 1 de x. Você simplesmente vai pegar esse cara, o valor numérico, né, que a sua incógnita está tendendo, e vai substituir. Se o x tende a 1, aqui no lugar de x na função, você vai colocar 1. 4 vezes 1, mais 2. Esse 1 vai colocar aqui, ó, no lugar do x. Então, você vai ter 4 mais 2, e o resultado desse seu limite é 6. A gente vai fazer alguns exemplos desse para clarear para vocês. Só um adendo, né, que agora muita gente vai curtir. A gente falava em domínio de função. Para uma turma no na aula de quarta eu falei, para outra não, mas a gente traz na aula de hoje, que aí vai fazer até mais sentido. Quando a gente fala de domínio de função, a gente está querendo saber quais valores o x, né, pode assumir para que a minha função seja verdade. Como assim, Ana? A nível de graduação, gente, os únicos valores que não podem ter, que não podem existir, são esses que eu vou colocar para vocês. A gente não pode ter uma raiz negativa, porque isso aqui é referente a números complexos. E outra coisa que eu não posso ter, ter, é um número, que eu ainda não sei quem é, x, y, z, divididos por zero. Isso aqui é uma indeterminação matemática. Isso, galera, não pode, tá? O Newton vai voltar aqui e puxar alguém. Não pode. Então, beleza, eu não posso ter uma raiz negativa e não posso ter um denominador zero. Ana, qualquer outra coisa, gente, é liberado. Quer dizer que a sua função pertence ao domínio dos reais. Está dentro do que a gente está estudando. Vamos ver se a gente entendeu. Veja esse primeiro exemplo. Eu tenho o limite de x tendendo a 1 e eu pergunto para a galera, essa função, pessoal, essa função de 4x mais 2, você está vendo nessa função de 4x mais 2 alguma raiz? Tem alguma raiz aqui em cima do 4, em cima do x, em cima do 2? Tem alguma raiz aqui? Não. Não. Beleza, um problema a menos. Aí eu pergunto para a raça, na função de 4x mais 2, qual que é o denominador dessa função?
É 1. 1. Ana, não estou vendo o denominador. Não precisa. É um número inteiro, né? Eu escrever, por exemplo, vamos colocar aqui para clarear, pessoal. Olha só. Opa, aqui. Se eu tenho, por exemplo, 2x sobre 1, é a mesma coisa que eu escrever 2x. Se eu tenho, por exemplo, 5 na 1, é a mesma coisa que eu escrever 5, né? Então, se eu tenho ali por 4x mais 2x, isso aqui tranquilamente, né? Automaticamente é a mesma coisa que 4x mais 2x sobre 1. É a mesma coisa. Sempre que você tem um número inteiro ou uma função inteira, o que é isso? É quando você divide por 1, que aí você simplifica, né? Fica como se você tivesse apenas o numerador. O que eu estou querendo dizer? Todo número, galera, é uma fração. Só que quando ele é dividido por 1, você só coloca o numerador. 5 por 1, você não vai escrever 5 por 1, vai escrever 5. Ah, eu tenho 40 alunos assistindo a aula, eu vou lá preencher a planilha. Eu tenho 40 sobre 1 alunos. Bicho, nada a ver, né? Mas a gente precisa lembrar, né, que todo número, ele tem um divisor por 1. Maravilha. Se esse divisor é 1, ele não é 0. Nossa, Ana, que óbvio. Sim, ele não é 0. Eu não tenho uma raiz de menos 1 e eu não tenho um denominador por 0, que são meus dois problemas, que é o que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Aqui eu não tenho isso. Por que você está falando isso, Ana? Para deixar você um pouco feliz nessa aula chata. Se você tem essa função e você não tem uma raiz negativa e você também não tem um denominador 0, meu amigo, você pode vir aqui, né? E substituir direto o valor do x onde ele aparece. O x tende a 1, onde tiver x eu vou colocar 1. 4 vezes x mais 2 vezes x, que é 1. 6. Nossa, Ana, para que eu tenho que fazer essa propriedade aí toda se eu consigo substituir direto? Porque é claro que você, como aluno de engenharia, sabe que isso aqui é exceção a aparecer para você. Vai aparecer coisa mais complicada, tá? Mas o que eu quero que você tenha, né, de cartinha escondida no seu pulso? Que você consiga ter uma prova real. Que você consiga ter a certeza de que você acertou ou não o exercício. Semana que vem, galera, na quarta, você vai ter a primeira atividade avaliativa no seu estúdio, que vai ficar em vigência por 15 dias. Essa atividade, ela é de escrever, não é de assinalar. Vamos supor que vocês tivessem esse exercício para resolver. Se você substituísse direto aqui, por mais que o seu resultado esteja certo, ele ia descontar ponto, porque você não está aplicando a propriedade de limites. Você teria que vir aqui e expor todo o seu cálculo, tá? Por que eu estou trazendo isso aqui novamente? Para que você consiga verificar, nossa, está certo ou não está certo o que eu fiz, né? Se o seu limite não tem a raiz negativa e não tem o denominador 0, você consegue fazer o pulo do gato para verificar se a propriedade que você aplicou e o passo a passo de cálculo estão corretos. Ana, apareceu na semana 2 uma questão de assinalar. Questão de assinalar, você não precisa comprovar cálculo, é só substituir. Ana, mas então você está ensinando uma matemática errada? Não, galera. Depois de você fazer uns 200 exercícios de cálculo, você nota isso aqui, tá? Mas como a gente tem aí umas 2 semanas para entender isso, eu já estou apresentando a vocês uma ferramenta, tá? Que vocês conseguem utilizar para comprovar que o cálculo de vocês está correto. Vou fazer mais um exemplo do mesmo nível de dificuldade, para que vocês consigam entender, mas eu dou uma paradinha se alguém quer perguntar alguma coisa aqui, dessas 2 explanações, né, que vem das propriedades, e do pulo do gato, se alguém quer falar alguma coisa. Ou tá de boa? Alice, o meu x tendesse a 2, o meu denominador seria o 2, então? Se o x tendência a 2, lindo. Aqui, se o x tendência a 2, aí eu ia mudar aqui tudo. E quando eu fosse substituir o valor da minha incógnita, eu ia colocar o valor de 2. Então, aqui seria 2. Aqui seria 2. Nós teríamos um 8 mais 4 e a sua resposta seria 12. O método de resolução é sempre o mesmo, só que no lugar da variável você iria inserir, né,
o número ao qual ele está tendendo. Só isso que ia mudar. Ah, Ana, eu tenho menos 1. Não pode, ela disse que não pode ter raiz negativa. Gente, a raiz, isso aqui é o número que está tendendo. Se o x tende a menos 1, tende a 0, tende ao apocalipse, não me interessa, tá tudo dentro. O x pode tender a quem ele quiser. Eu ia vir aqui e ia substituir no lugar do x. X no menos 1, x no menos 1, né? Eu teria aqui na menos 4. O que eu estou querendo dizer? Que o método de resolução é o mesmo. Só que no lugar da variável, você vai inserir o valor, né, que ele está atendendo, que ele deu no exercício para você. Beleza, gente? Mais alguém? Ótima pergunta. Tinha feito essa no presencial, eu esqueci. Oi. Viu, professor? Quantas propriedades tem limite? Gente, tem essa do constante, tem a separar por variável. Será que são acho que são umas 4. Não são muitas, mas é que a forma... Aqui no livro que está 5. 5. São só essas 5? São poucas, não é que são muitas. É que eu não gosto das propriedades, não é que eu não gosto. É que para nós que somos da engenharia, não nos interessa essa dedução, como os alunos da matemática, né? Então, às vezes, a gente acaba pegando uma propriedade e a forma com que a propriedade está sendo exposta e escrita fica tão complexo para você entender algo tão simples que eu prefiro ir explicando com o português mesmo. Mas elas são poucas. É mais às vezes pela forma com que é apresentado, te dá uma aversão à disciplina tão de cara, né? Que eu prefiro ir falando. Mas elas são poucas, elas não são muitas, não. Assim, e a professora vai passar as 5, no caso? Sim, tudo, bicho. Você vai Maravilha. sair aqui fazendo todo o limite. Essa aula e da semana que vem, tá? O limite por partes e limite do infinito eu vou falar na semana que vem. Tá? Beleza. A gente vai estar aquele atrasadinho, mas na 10ª semana eu conserto. Oi. Por exemplo, se eu utilizar aí o x tendendo a um número irracional, a regra é a mesma. Irracional? Tipo quem? Escolhe um aí. Você que falou irracional? O que é um número irracional? Não. Eu vi aqui um negócio aqui. Eu estou procurando agora eu estou procurando papel aqui. Aguenta lá. Vou fazendo outro exemplo, depois você vai fazendo. Eu já vou, eu vou achar ele aqui. É porque eu fiz numa aula que eu vi da Rebeca. Rebeca. Não. Pessoal, do Calderaro. Veja aí, você já me fala, tá? Tô vendo aqui. Pessoal, limite de x tendendo a 5 da função de x² mais 3x. No slide anterior, a gente falou o quê? Vamos escrever um limite por termo. Então, nesse primeiro passo, galera, como que eu escrevo esse Django aqui? Vamos, galera, sextou em cálculo? Como é que eu escrevo isso aqui? Fica endemonhada. Limite de x elevado a 2 mais... Tá faltando um negocinho. Limite de x elevado a 2. Limite de x tendendo a 5. X tendendo a 5, eu sou surda. X tendendo a 5. X ao quadrado mais limite de x tendendo a 5 de 3x. Lindo, coisa linda. Separei um por termo. Os termos são separados por sinais de mais ou menos. Eu tenho o termo x², vamos escrever um limite para ele. Limite de x tendendo a 5 de x², mais, que é o sinal da minha operação, limite de x tendendo a 5 de 3x. Lindo, show de bola. A outra regra dizia que a gente consegue jogar a constante para frente do limite. Eu pergunto, aqui no x² eu tenho alguma constante? O quem que está multiplicando o x aqui na frente dele? Constante 1. Se eu jogar 1 para frente, não faz a diferença nenhuma. Não. Porque está querendo dizer que ele está obedecendo a proporção, vamos dizer, real, né? Vamos pensar aí numa planta baixa, 1 para 1, não faz diferença, né? Ana, mas tem esse quadrado. Pessoal, para ser uma constante, o número deve estar ou multiplicando ou dividindo. Expoente não é uma constante, expoente é um expoente, ele não entra nisso. Então, aqui eu não tenho mais o que fazer. Por outro lado, no limite de 3x, o 3 está multiplicando o x. Então, eu consigo jogar o 3 para frente do meu limite. Sim ou não sim? Sim. Sim.
É isso que eu estava vendo. Separamos por termo e passamos a constante. Quem que é constante, Ana? Constante é um número que multiplica ou divide uma letra, tá? Fizemos tudo que tínhamos para fazer, Ana. Beleza. Então, agora a gente já pode pegar a funçãozinha e substituir o valor numérico, né? Eu tenho x ao quadrado. Quem que o x tende? Tende a 5, Ana. 5. Beleza. 5 ao quadrado mais 3 vezes x. O x é quem? 5. 5 ao quadrado é 25. 3 vezes 5, 15. Quanto que dá? 40? 40. 40. Aí eu pergunto pro pessoal, vamos fazer a nossa prova. Olha que fácil. Ah, Ana, é de assinalar a questão. A questão é de assinalar, bicho? Taca-lhe pau, faz na raça, já sangue nos olhos. É de assinalar? Bicho, olha ali. A tua função tem alguma raiz? Eu tenho 7 graus e não tô vendo raiz nenhuma. Não. Que denominador tem nesse motherfucker? Existe, mas não é compensado de colocar. É 1, então não precisa, se é 1 não é 0. Nossa, né? Eu vou pegar isso aqui, como diz o outro, né? Soca lá naquelas coisas que o outro falou. O Andrade está on. 5 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 5, automaticamente. E daí, em menos de 30 segundos, 40. Por que você está fazendo isso, Ana? Porque eu não quero aluno meu dizendo que odeia limites. Odeia cálculo. Ninguém odeia alguma coisa que entende, que domina. Nunca vi. Pode achar desagradávelzinho, né? Mas odiar, a gente só odeia o que a gente desconhece. Não quero ninguém desconhecendo. Então, perguntem. Me remetendo àquele exemplo que eu te falei, era usando como denominador uma raiz quadrada, positiva no caso. Quando eu falei do número irracional, é utilizando uma raiz quadrada, ou mesmo π ou outro número qualquer. Ele pode ser utilizado como denominador? Deixa eu botar aqui para a gente ver junto, que deve ser dúvida de mais alguém. Peraí. É porque, como envolve, uma coisa vai complementando a outra. Qual denominador você quer? Uma raiz quadrada de 2, por exemplo, né? Ou coloca lá, raiz quadrada de 9, que dá para a gente depois extrair a raiz. Não, agora eu quero de 2. Tá, que seja, mais então, difícil. você que manda. Você que manda, nossa. Fala isso para uma mulher fica feliz da vida. Eu falo para mim aqui, ó, ela tá aqui na cozinha aqui, que chegou há Nossa, pouco a gente do serviço. adora mandar. Ela que manda, e eu Mulher adora obedeço. mandar e reclamar. Eu adoro, pelo menos. Ó, É. aqui. Adoro. Tá certo. Adoro. Beleza. Vamos lá. Você tem uma raiz negativa aqui, Adroaldo? Não, é aí que tá. Não, vamos devagar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você Sim. tem uma raiz negativa? Ops. Tá negativa a tua raiz? Não. Não. A tua denominador é 0? Não. E aí? Tá. A pergunta é como eu procedo aí? Eu tenho que extrair primeiro a raiz para daí fazer o resto do raciocínio? Tirou. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Gente, muito Ela olha vai zoar de mim o resto do ano. Zoar o quê? Tem uma coisinha aqui para fazer, mas não vou zoar nada. Tá aqui, ó. É essa a resposta. Sim, só que daí no livro não vai aparecer assim, porque você tem uma raiz que não é completa, né? Aham. Aí você tem que racionalizar. Pois é aí que são elas. É isso aí. Aí você chegou no ponto aí onde dói o Não nervo dói do dedo. Não. Vai multiplicar pela raiz em cima e embaixo para assumir com ela do denominador. Esse artifício é válido aí também, é? Então tudo, tá. a matemática é uma só, por isso que a matemática é legal. Matou a pau. Matou, tranquilo, já entendi. Era essa meu fantasminha aqui que estava embaixo do cobertor comigo aí, porque... Tira o bicho do cobertor aí, tá aí. Você tirar o bicho do cobertor. Sim. Não, se é esse o raciocínio, tá Tá tranquilo. bom. Então, se é matemática, como se diz, é uma só, então. O Não, mesmo graças artifício... a Deus, por isso que, né? Sim, claro. Então você vai verificar, claro, isso aqui a gente está fazendo o método da prova real, né? E professora, mas daí nesse exemplo aí que você utilizou, finaliza aí no 20 raiz quadrada de 2? Porque a raiz de 2, ela não é... Ela vai dar um número quebrado, né?
Sim. Sim. Ali Não vai para dar um número você, inteiro, vai dar jogar, um 3 alguma coisa. você colocou o expoente e o denominador nas raízes ali, daí você faz como para extrair aquela raiz É quadrada. porque raiz de 2 vezes raiz de 2, como é a mesma raiz de raiz, 4. vai ser raiz de 4. Raiz de 4 igual a 2. Isso. Né? Exato. Vai ser a raiz de 4. E raiz de 4 é 2, e daí eu dividi 40 por 2, para simplificar a minha fração ainda. Aí você falou em Eu software, virei- né? Você usou um exemplo anterior falando do software que utiliza o princípio lá do limite, né? Sim, ele já faz esse- automático todas essas propriedades que estão Sim. embutidas nele, No entendeu? caso, o software vai usar esse mesmo raciocínio e vai dar essa resposta aqui. Por exemplo, Vai, se usar lá uma calculadora tipo GeoGebra, ele vai vai. aparecer o É que resultado já está como tudo embutido, raiz. todas as propriedades, né? Sim. Mas Eu nós aí entendi. como... Tá? E, Para mim professora, foi beleza. Vamos embora? Vamos. nesse caso aí, como que demonstraria com a propriedade? Com a propriedade? Vou pegar ele aqui. Estendi tua aula, né? Eu vou até terminar a aula. Se for 10 dias, tamo aí. Não, é porque era uma coisa que eu tinha na cabeça e eu não me lembrei Gente, que tem dessa. dúvida, não tem problema, tá dentro do assunto. Sim. Olha lá. Eu pergunto para a raça, eu tenho que escrever um limite por termo. Nossa, Ana, mas agora fedeu. Eu pergunto, o raiz de 2 está dividindo quem? Os dois? Está dividindo os dois. Então, olha só. Vou escrever. Vai ter x quadrado sobre a raiz de 2 e 3x sobre a raiz de 2. Mais 3x. Isso. Mais limite. Mas ainda tem mais um negocinho para fazer, que daí eu não tinha falado ainda. Quando Colocar você tem 3. uma divisão, você também escreve um por termo, porque tem o termo do numerador e o termo do denominador. Olha só. Espera aí que eu vou escrever e fica, daí a gente fala que fica mais fácil do que eu ficar falando um monte de coisa. Peraí. Não, pode falar. Hã? Posso Você falar? Você falando é uma canção no meu ouvido. Gente, Ah, meu Deus. Não, é a canção, eu estou entendendo, eu quero entender a bendita da matemática, porque senão eu vou entrar numas linhas de neurose daí. vai. Aqui, ó. Bem isso mesmo. Como você vai ter separado por termos, né? Ah, e aqui ainda o 3 vai para frente ainda. Isso. Pronto. Bem. Mas você vai chegar no mesmo resultado daqui, só que aí explanando a propriedade, que são duas aqui, né? Você está separando por termo, só que aí você precisa se ater ao seguinte. Quando você tem algo fracionário, o que é fracionário, Ana? Quando você tem um numerador e um denominador. Você vai colocar um limite por cada termo em cima e um limite por cada termo embaixo. Você tem que separar e desmembrar toda a sua função. Né? E depois tiver uma constante, o que é? Constante é um número que multiplica ou divide uma incógnita. Ele passa para frente, como foi o caso desse 3. Né? E como que resolve esse limite de baixo ali, do denominador? Como que funciona? Só que eu preciso explicar um outro negocinho, eu já vou falar agora. Que é isso aqui que eu ia trazer, ó. O limite de uma constante é a própria constante. Entende-se por limite de uma constante o número que não vem acompanhado de letra. Então, vem comigo. Deixa eu resolver esse e eu volto para aquele. Olha só, já vou voltar para aquele. Este limite, galera, ele não tem um denominador zero e ele não tem uma raiz. Então, a Ana falou que a gente vai escrever um limite por termo. Maravilha, coisa linda. Limite de x tendendo a 3 de 9x, limite de x tendendo a 3 de 2. Esse 9 é uma constante, ele vem para frente. Constante é um número que multiplica ou divide uma letra. Esse 2, desculpa, ele não vai passar para frente, porque ele não está acompanhando nenhuma letra e nem multiplicando nenhuma letra, ele está sozinho. Ele é um termo independente. Então, olha só. No primeiro, eu vou ter 9 vezes o limite de x. 9 vezes 3. No segundo, galera, Mais 2. esse 2 não está com letra, ele é um termo independente.
Quando ele é um termo... Exato. Quando ele é um termo independente, não me interessa. Estou nem aí para quem a incógnita está atendendo, porque o resultado do limite é a própria constante. É 2. Não entendi, Ana. Vamos voltar para o outro exemplo. Aqui, o colega perguntou. Fizemos tudo que podíamos ter feito. Como assim? Escrevemos um limite por termo e jogamos as constantes que multiplicam letras para frente. Então, aqui, x ao quadrado vai ser 5 ao quadrado. Beleza, Ana. O denominador. O raiz de 2. Raiz de 2, se você jogar na calculadora, vai dar 1,33 alguma coisa. Dá menos. 1, 2, 2, 7. Deixa eu ver aqui. 141, tá? Não me interessa que ele tenha uma raiz, ele é um número. 1, 4, Este número tem alguma letra aqui do lado da raiz de 2? É raiz de 2x, por acaso? Não. 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 Então, o resultado desse limite é quem? Raiz É de o próprio 2. raiz de 2. Depois, 3 vezes o x. O que faz? 3 vezes 5. 3 vezes 5, que é o meu valor de x. 3 vezes 5. E esse raiz de 2, outro, tem alguma letra acompanhando? Não tem, Ana. Então, não me interessa que o x tende a 5, porque o resultado do meu limite vai ser a própria constante. Então, aqui você vai ter 25 sobre raiz de 2 vezes 15, mais 15 raiz de 2. Como os denominadores são exatamente o mesmo, em fração, isso é uma regra de fração, quando o denominador é exatamente igual, você consegue somar as frações. Então, 40 sobre raiz de 2. Que aí é o que a gente chegou aqui, ó. Você vai ter que racionalizar, né? O resultado é exatamente o mesmo. Aí em cima, aí, nesse aqui onde você fez o negrito agora, esse aí a gente usa essa regrinha aqui do... Também é a mesma da parte de coisa. baixo. É. A continuação do exercício é essa aqui, ó. Beleza. Só que aqui eu tive que explanar como é que eu escrevo um limite por termo, como que joga constante e por que esse raiz de 2 fica com o resultado. Porque a gente Voltando tem que... no que eu trouxe aqui, ó. Porque era outra regrinha que eu quero trazer. Quando você tem um termo independente, né? Diferente daqui. O 9 não é independente, ele está com x. Ele tem que obedecer o x. Então, ele vai lá para frente, tá? Agora, esse cara aqui tá sozinho, tá solteiraço. Faz o que ele quer. Ele é o resultado dele mesmo. Não me interessa o que ele diga. Tá aqui, ó. O resultado do limite é ele mesmo. E foi o que aconteceu aqui. O raiz de 2 não está acompanhado de nenhuma letra. Não sei quem perguntou, não sei se ficou claro. Senão a gente volta. Sim, ficou claro, professor. Show de bola. Saiu melhor que a encomenda, digamos assim, porque... Não, porque tô com o slide seguinte, né? Porque quando envolve número irracional, Ana, há de convir que às vezes a gente fica meio enrolado, né? Ah, não. E quem faz Cara, conta todo dia? Não, é difícil, só que se você for perceber, se você olhar aquilo ali, se nunca ninguém ter te explicado, parecia... É horrível, não tem? Não tem? Para desenvolver. Só ele que entendeu mesmo. Para desenvolver esse raciocínio aí... Como eu falei, eu trago os slides, né, para direcionar a aula, mas se vocês têm alguma dúvida, o propósito é tirar dúvida, não vamos atropelar, né? Traga de novo o que a gente vai fazendo. Ana, eu só posso assistir aula até 10 horas. Beleza, eu não tenho hora. Se eu gravar até às 11, quem tiver aí tá, quem não puder, tá gravado. Aí depois, se quiser assistir o resto da aula, não me preocupo com isso. Por isso que eu coloco essa aula no segundo horário, tá? A aula é para vocês. Tranquilo. Eu, da minha parte, é tranquilo. Eu, por exemplo, fico só imaginando se tivesse que usar pi no lugar de raiz de 2. Seria o mesmo procedimento. 3.14. Fica dando ideia, Droga. Fica dando ideia, você vai ver onde é que vai parar isso aí. Meia-noite é cedo, hoje é sexta. Não, mas daí também meia-noite também não, né? Tô brincando. Meia-noite é outras coisas, né? Amanhã é sábado, é dia de preto, do mesmo jeito, não muda muito, não. E de branco também, amanhã tem que trabalhar também, se não estiver chovendo. Gente, alguma dúvida aqui? Tranquilo, Ana, esse daí foi muito bom, viu? Muito obrigado, viu? Porque esse raciocínio que se colocou aqui, para mim, foi a pérola da semana. Pérola. E aí, o bom é que a gente já introduziu o que eu ia falar aqui também, ó. Olha só que bom. Olha só, eu tenho uma função onde eu não tenho uma raiz negativa, nem me aparece uma raiz nesse quesito, e eu tenho um denominador.
Poxa, Ana, o denominador é uma incógnita, eu tenho um x. Mas se você verificar o seu limite, né? O limite de x está tendendo a 4. Então, o valor numérico que eu vou fazer substituição é 4. Se eu jogar o 4 aqui, 4 ao quadrado vai dar quanto aqui? 4. 4 ao quadrado. 16, né? Vai ser 4 ao quadrado, 4 vezes 4. 16. O meu denominador aqui... Põe 18 16. só para nós ver aí. Põe 18. De jeito nenhum. Tá bom. Né? É 16. O que isso me traz uma alusão de quê? De que o denominador não é zero. Ana, como que o denominador vai ser zero, então? Por exemplo, se o seu x tendência a zero, quanto que seria o seu denominador? Zero. Zero. Você não ia conseguir resolver direto, que é o que eu vou trazer no próximo slide. Mas antes disso, vamos fixar o que a gente trouxe no exemplo anterior. Você tem que escrever um limite por termo. O que você faria aqui? Passa para Limite frente de quê? ali. De Oi? x, Limite de x ao X ao quadrado. quadrado Com x x ao tendendo a quadrado. 4. mais limite de 5x. Desmembra, o mesmo raciocínio. Mais... Isso. O limite de 5x, né? Ai, quero copiar Não, isso aqui, mas é mais 5x, não precisa pôr o Vamos limite. fazer devagarzinho para todo mundo entender. Isso. Mais limite de x tendendo a 4 de 5x, que é quem eu estou desmembrando, Isso. beleza? Vamos devagar para todo mundo pegar. E aqui embaixo eu tenho mais um x ao quadrado. Limite de x tendendo a 4 da minha função de x ao quadrado. Nossa, gente, no quadro é tão mais fácil escrever isso aqui. A gente sabe que tem que escrever x ao quadrado 2 vezes aí. Beleza, x ao quadrado. Esse x, ele tem um expoente 2. A constante é quem multiplica ou quem divide. O 2 é expoente, então não tem mais nada que eu possa vir a fazer. Agora, limite de 5x, opa, o 5 está multiplicando. O Então, 5 ele tem que estar na frente. tem que estar na frente, que é a propriedade. E aqui embaixo não tem mais o que ser feito. Quando eu faço isso, quer dizer que eu já apliquei as propriedades pertinentes, então eu consigo substituir o valor ao qual o meu x está tendendo. Limite de x tendendo a 4 de x ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Próximo termo, aqui em cima. 5 vezes limite de x. Quem que é x? 4. 4, Ana. E embaixo? X ao quadrado. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui o que, pessoal? Nós vamos ter aqui 34. 16 mais 20 dividido por 16. Certo? Então, a gente vai ter que 36 dividido por 6. Opa, 36 dividido por 16. O que dá para dividir essa raça aqui? Por 4. Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, você sempre tem que simplificar a fração, né, pessoal? De forma com que você chegue no número inteiro. 2,25. 9 sobre 4. Mas não dá para fazer número já... É porque se você for fazer uma questão de assinalar, nunca vai vir assim, vai vir fração. Por isso que eu insisto. Ok. Se você tiver que escrever, pode escrever o decimal, né? 36 2,25. por 16, 2,25. É. Tá? Não, é por isso que eu pergunto, né? Porque aí entra essa questão. O requisito do avaliador, por exemplo. Não, se a questão é aberta, o que é aberta? Que você precisa explanar o cálculo, escrever. Você pode colocar 2,25 aqui, não está errado. Mas eu preciso forçar a fração, porque é geralmente o que vai aparecer e cá para nós. Na engenharia, vocês vão ver coisa muito mais difícil que fração, né, galera? Fração tem que ser muito fácil. Ana, não é. Não tem problema, você está começando agora. Por isso que eu estou insistindo na fração. Não é nenhum demérito. Você vai se familiarizando. Então, para você se familiarizar, você tem que ir utilizando com frequência, tá? Por isso que eu insisto nisso. Beleza, gente? Nessa parte de desmembrar o limite, alguém quer fazer alguma pergunta? Ana, eu já vi que não tem raiz e que o denominador não é zero. Já podia substituir tudo? Pegar a função aqui e substituir tudo? Claro, podia. Ó, ia jogar aqui 4. 4 vezes 5, 4. Você já ia chegar no resultado. Ó, que você já ia partir daqui para chegar no resultado. Certo? Sim, gente, o pessoal ficou quieto de repente. Certo. De boa.
Deixa eu só ver quantas pessoas tem aqui. Sim, estou 43. prestando atenção. Tem que anotar depois lá na presença de vocês. Então tá. Ana, separar por termo e jogar constante. Mas pode acontecer um problema. Que problema? Ué, travou meu slide? Ô, Mano Bro, cadê meu slide? Mano Bro, aqui. Limite com função indefinida no ponto. O que é isso? Quando aquela função não existe, ela não pode, né? Quando você tem um denominador igual a zero. Como assim, Ana? Qualquer número ou qualquer função, né, que você tem aqui em cima e o denominador igual a zero. Ou ainda, se você tiver algo do tipo 0 sobre 0. Em nenhum dos dois casos, pode. Você vai entender como que a gente faz. Só que a partir do momento que o limite aparece para você, você não vai conseguir de cara colocar, separar por termo e colocar constante. Você vai ter que fazer um rearranjo para conseguir resolver. E aí a gente tem duas formas. Fatoração algébrica e racionalização do denominador. Que eu vou apresentar a vocês como que a gente faz. Vamos lá. Por fatoração, olha só. Deixa eu ver, alguém falou no chat. Muito difícil, Luiz Maurício. Mas vai tranquilizar. Primeira aula é difícil, eu achava difícil Ô, também. professora, você volta rapidinho o outro slide ali, explica de novo ali quais são ali, ó, o 1 e o 2 ali, as duas formas ali. É que eu vou mostrar um exemplo o que é caudar uma agora. Ah, então beleza. São os artifícios para a gente conseguir sumir com a indeterminação matemática. Vai aparecer o limite assim, ó. Por exemplo, aqui. Não tem raiz aqui. Não tem, Ana. O denominador é zero, como saber? Eu tenho uma variável e a minha variável tende a 1. Se eu jogar o 1 aqui, quanto que vai dar o seu denominador? 0. 0. Não pode. Então, eu não consigo pegar esse limite e aplicar as regrinhas que a gente estava aplicando até então. Eu preciso fazer um rearranjo. Como assim? Tem duas formas. Fatoração algébrica e racionalização do denominador. Aqui no denominador não tem nada para eu fazer. Você já vai entender por quê. Agora aqui em cima, eu tenho algo ao quadrado. Eu consigo resolver essa continha. Como que eu vou resolver essa continha? Olha só, vou pegar ela aqui. Opa, sai fora. Eu vou pegar aquela conta e vou jogar aqui do lado. Ó, x ao quadrado menos 1, tá? Gente, ignore o limite por um instante. Se você tivesse x ao quadrado menos 1 e eu falasse para você assim, eu quero saber quais são os valores que x pode ter de forma a zerar essa minha expressão. Quais são os valores de x? Quais são as raízes? Para eu saber quais são os valores. É 1? Sim, sim, 1 ao quadrado calma, é 1. galera. Sim. 1 menos Mas 1. Galera, sim. Aqui tá fácil de ver, mas o que eu quero que você entenda? Você tem uma expressão no numerador e você precisa saber quais são as raízes do x. Você vai pegar e igualar a zero. É isso que você vai ter que fazer, porque aqui tá fácil. Mas podia ter, a gente vai ver, uma equação do segundo grau completa, onde eu vou ter que empregar o Bhaskara. Já vai ser o outro exemplo, tá? Então, quando eu igualo a zero, eu quero saber quais são os valores de x. Então, para eu saber os valores de x, eu preciso isolar o x. Deixar ele sozinho. O que é deixar ele sozinho? Deixar ele sozinho no lado que ele se encontra. O sinal de igual é como se fosse a balança. De um lado tem um pessoal, de outro do outro. Para o x ficar sozinho, eu tenho que sumir com esse menos 1. Ele passa para o outro lado como 1, né? Quando eu pulo o sinal de igual, eu altero o sinal. Qual que é a operação contrária ao expoente? Passar como raiz. Como raiz, né? Ele vai passar como raiz de 1. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a raiz de 1? Mais ou menos 1. Mais Que ou menos. número que vezes ele mesmo dá 1? Mais 1 ou vezes menos 1 dá 1. Só que menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Certo? Certo. Então, isso é uma forma. A gente viu que se eu colocar o 1 nesse x, vai zerar. Ferrou. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o quê? Trocar 6 por meia dúzia? Como assim? Você vai pegar essa expressão
e fazer uma redução quadrática. Olha que chique! Você vai desmembrar. Você vai pegar essa expressão e encontrar as raízes. X igual a 1 e x igual a menos 1. Como que eu reescrevo isso, Ana? Eu quero encontrar a mesma forma de escrever esse cara. Como que a gente desmembra? Vem, soca parênteses, vem, soca parênteses. Olha que simples. Qual que é a letra que você tem aqui, a incógnita? X ao quadrado. Quem é a letra? X. X. Aqui, X aqui. Pessoal, se X é igual a 1, se eu quisesse voltar na operação, você concorda comigo que X menos 1 é igual a 0? Sim. Ia jogar para o outro lado, não ia? Uhum. Isso aqui é igual a isso. Aqui nesse outro caso, se eu quisesse voltar, seria X mais 1 igual a 0. Por que eu estou fazendo isso? Aqui é fácil porque é o mesmo valor numérico. Mas o que vai ter que vir aqui para você desmembrar? Você vai ter que voltar o cálculo. Se a sua raiz deu 1, você vem aqui e põe o valor contrário, x menos 1. Se o seu x menos 1, você vem aqui e coloca o valor contrário, mais 1. Entendi porcaria nenhuma, Ana. Por exemplo, o teu x deu 4, vamos trocar. O teu x deu menos 4 e o teu x deu 5. Como que você viria na redução quadrática? Como que você... Opa. Na redução quadrática, eu falei para você, você vai ter que abrir parênteses e escrever a letra. E aqui o que vai somar ou subtrair é a raiz que você encontrou com o valor contrário. Se a primeira raiz deu menos 4, na hora de fazer a redução quadrática, você vai escrever mais 4, sinal contrário. Se aqui você encontrou 5 mais 5, aqui você vai vir com menos 5. Quase entendi, Ana. Então, vem cá. O teu x deu 1000. O teu outro x deu menos 666. Rock and roll. Então, aqui você vai escrever o quê? 1000? Não, menos 1000. Tem que ser o valor contrário, porque você está voltando na operação. E o menos 666 vai virar mais 666. Por que isso, Ana? Porque na hora que você multiplicar essa raça, você vai voltar para a equação quadrática. Ana, esse resultado não deu igual a x ao quadrado menos 1. Sim, eu mudei os exemplos, né? 1 e menos 1. Aí aqui você vai vir com menos 1 e 1. Se você multiplicar todo mundo por todo mundo, você vai chegar no x ao quadrado menos 1. Tá? Então, esse é um artifício. Você vai pegar e encontrar os valores que zeram a sua expressão. Isso é uma fatoração algébrica. É trocar 6 por meia dúzia? Eu escrevi aquilo de uma outra forma. Mas, Ana, se eu estou trocando x por meia dúzia, que ridículo. Não, cara. Olha só que coisa mais linda. Tô achando nada lindo. Vai achar. Olha aqui. Vamos supor que a gente tem aqui uma fração, tá? 3 vezes 4 dividido por 4. Você pode fazer 3 vezes 4, 12, dividido por 4 dá 3. Mas se você tiver uma safadeza embutida nos seus corpos, você vai fazer 4 dividido por 4. Por que, Ana? Porque eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Já posso simplificar. Não me interessa que eu tenha um número ou que eu tenha uma expressão. Se eu tenho uma coisa em cima e esta coisa é idêntica embaixo, mano, você vai simplificar. Olha aqui. X menos 1. X menos 1. Simplifiquei. Sumi com a minha indeterminação. É para isso que serve. Olha aqui, já vou parar para dúvidas. O que sobrou? Sobrou, Ana, x mais 1. X mais 1. E agora, eu não tenho raiz e não tenho denominador. O denominador é 1. Então, 1 mais 1, 2. Ana, quero resolver do jeito nerd. Limite de x tendendo a 1 de x, mais limite de x tendendo a 1 de 1. Limite de x tendendo a 1 de x é o próprio x, que vai ser 1. Limite de 1, que é uma constante, nesse caso coincidiu, 2. Acabou. Por que a gente fez isso? Porque, mais uma vez, quando ele deu o seu limite, a função que está aqui inserida, que é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando eu pego o número que tende a minha incógnita, né, que eu vou colocar aqui, vai zerar o denominador. Então, quando o denominador zera de cara na sua função, você precisa fazer um rearranjo, que é ou fatoração algébrica
ou racionalização do denominador. Um dos dois vai se encaixar. Eu vou demonstrar depois o exemplo da racionalização, tá? Mas o que a gente faz? Para que serve isso? Para assumir com a indeterminação. Porque quando eu tenho uma indeterminação, o meu limite não existe naquele ponto, né? Se você, se for ver, às vezes, num gráfico, no seu livro, por exemplo, não tem nada a ver com essa conta, mas, por exemplo, ó, se você, galera, quem não estiver usando o microfone, por favor, silencia. Né? Você tem, por exemplo, uma reta. O valor de x corresponde ao valor de y. Por exemplo, se eu só considerasse o x menos 1, no valor que x é 1, você teria uma bola aberta na sua reta. Lembra lá de intervalos? Bola aberta e bola fechada? No ponto 1, x não existe. X pertence aos reais, tal que x diferente de 1. Porque naquele ponto, você tem uma indeterminação. Só que para artifício de resolução, você precisa ou fatorar, né, ou racionalizar. Vou fazer mais exemplos. Só que eu paro aqui e pergunto se alguém se perdeu nesse primeiro momento em alguma parte aqui, galera. Qualquer parte. Depois dessa, eu vou até comer uma pizza. Fantástico. Ô, cara, falando em pizza nessa hora, que judiaria, hein? Ah, mas essa hora que é bom, sexta-feira. Eu Sexta-feira também com vou. pizza até Tá 2 da louco. manhã. Caramba, Pizza de cara. marguerita com borda de chocolate. Delícia. Ô, professora, Oi. aonde que a gente pode achar alguns exercícios parecidos com esses aí? Você manda, tem... Eu vou mandar isso aqui resolvido, eu mandei antes, tá? Vai ter os slides e os exercícios que eu mandei. No livro tem alguns, só que tem uma referência bibliográfica. Eu mandei semana passada, mas acho que era muito pesado. Eu vou mandar no e-mail separado, que é o livro da Diva Fleming, Calcular. Tá? Eu comecei tem a ler bem muito interessante, exercício. só que ele começa bem esmiuçado em cima, né? E pelo jeito é bem grande lá, então... Tem um monte de exemplo. Eu vou mandar no e-mail separado, de novo, tá? É Diva Fleming. E se você quiser, a biblioteca da nossa instituição tem. Você pode emprestar. Tem vários livros físicos. Você fica Eu não sei se a eu acho. professora sabe mas eu vi que o Polo de Curitiba voltou a funcionar, não aquele do portão aqui, do centro de Curitiba. A gente pode pegar os livros lá também? Os livros, sim. Não, o campus está funcionando, a biblioteca. Ah, então beleza, obrigado. Os livros você pode pegar das 14 às 22 horas, porque a retirada não é na biblioteca. Oi? Esse livro tem físico daquela... Da Diva? É. O livro que eu falo para pegar das 14 às 22 é o livro da disciplina, o seu, Sim, que é sim. seu, para levar para casa. O livro para emprestar, que é na biblioteca, das 7h30 da manhã às 22 da noite. Você tem a Diva, que é um livro muito bom, e tem o Stuart, para quem quiser também, mas o Stuart, num primeiro momento, eu não recomendo. Eu acho a abordagem bem complexa para a primeira vez, tá? Eu estudei na minha graduação pela Diva. Cálculo A, cálculo B, né? 1 e 2, achei assim... Ela, além de ela trazer uma abordagem mais didática, tem muito exemplo resolvido. E eu acho que isso é muito bacana, você ter vários exemplos para poder fixar a teoria, né? O livro se escreve assim, ó. Diva Maria Fleming. O link Diva tá no Marília chat. ou Diva Maria? Já não me lembro. O link tá no chat lá, professora. Caso Diva alguém quiser achar o PDF e baixar. Diva Marília Fleming, tá? O PDF eu mando no e-mail separado também, posso mandar. Eu mandei semana passada, mando de novo. Tá? É um livro muito bom. Aí você tem bastante exemplo. Jonathan. Tá. Bruxaria? O que é de bruxaria aqui, Jonathan? Super de boa aí. Professor, uma pergunta no quesito do exemplo do X? Não teria x ao quadrado mais 5x. Onde que tem isso, Aninha? Aqui a gente separou, né? Aqui. Isso, só que aí ficou a minha dúvida, porque no anterior, o denominador foi raiz de 2. Então, foi separado o limite por cada elemento. Mas é que aqui você tem uma incógnita, né? Uhum. Cadê? Mas separei por limite aqui também. Não, é que lá, aqui a senhora separou por cada elemento. Ou seja, a senhora pegou raiz quadrada, x ao quadrado, né? E separou o denominador limite de raiz de 2 nesse elemento, certo? Cadê o exemplo? Peraí, cadê? Colocou raiz de 2 por termo, certo? E na outra ali usou um denominador só para os dois termos. Ah. Isso. Mas onde é que está isso? Aí no
no próximo exercício, Ana. Nesse aí. Isso. Aí, ó. Veja ali, ó. Lim de x2, x Ah, ao é porque quadrado eu mais não 5. botei passo a passo, mas daí sim. Não. É só. Ah, tá. Para explanar, Quase que precisaria colocar por termo, então. E eu lembro ainda que você reclamou que é difícil escrever nesse negócio aí. É que, É. no, De é que Miguel. no caso, se jogar na propriedade é um caminho a mais para a gente fazer a maneira mais simples, né? Sim. Vai separar para cada um aqui, ó. Isso. É isso daí. Então tá, não tava maluca. Não, mas daí perguntem. É que isso aqui para escrever um. É isso aí. Muito Aqui. bem. É a Ana que está perguntando, né? É a Aninha. Muito bem. Exatamente. Muito bem. Pergunta. Não, mas nem Veja- escreve, então. Já ficou claro a dúvida. Né? Sim? Poupa tempo. Deu aqui, Aninha? Ana. Isso, exatamente. Beleza? Agora que eu vi ali no chat. Beleza. Então, desse aqui primeiro exercício de boas, galera? Deu fome. Essa pizza que vocês comentaram aí deu fome. Tranquilo, professora. Taca-lhe pau. Taca, pau, vai para adiante. Diva Marília, falei, eu vou lá buscar os livros de ciência do ambiente. Vou caçar um livro desse aí para dar uma espiada. Tá? Eu me lembro no primeiro ano do que eu fiz lá em 19, lá eu fiquei 33 dias com o livro, dá para reemprestar, parece que dá mais 27. Diminui um pouco o número de dias, dá para ficar até 2 meses com o livro. Dá para passar o bimestre com o livro. Galera, olha só. Limite de x tendendo a 2 da função de x ao quadrado mais x menos 6 dividido por x menos 2. Você não tem raiz. Não. Mas o denominador, se você jogar o 2 aqui, o que vai acontecer? Vai zerar. Vai zerar o denominador. Puta, mano, bro, estragou o exercício. E agora? Agora você vai ter que fazer o quê? Você vai pegar a expressão, né, aqui do numerador, e vai igualar a zero, para você saber quais os valores eram x e tentar sumir com esse denominador demoníaco. Só que diferente do exemplo anterior, nesse exercício, nessa minha equação quadrática do segundo grau, eu tenho completa. Eu tenho x ao quadrado, x na 1 e termo independente. Aqui, o que você tinha? X ao quadrado e termo independente. Você consegue jogar para o outro lado e de boas. Aqui, de péssimos, porque você vai ter que aplicar o Bhaskara. Mas o Bhaskara, galera, você não precisa decorar. Está aqui a fórmula. E você só vai ter que substituir. Só ter que substituir. Sim. Mas você precisa se lembrar que o A é o cara que acompanha o maior expoente. O B, o expoente na 1. E o C é sempre o termo independente. Então, galera, que número está multiplicando o x ao quadrado, que é o termo com o maior expoente? Quem é? 1. Quem que está acompanhando o elemento com expoente 1? Ou seja, o x. Quem que está multiplicando o x? B igual a 1 também. 1. Quem que é o termo independente, o termo sem letra? Menos 6. Tem que acompanhar o sinal, não é 6, tá certo? Menos 6. Beleza. Aí você vem com uma paciência enorme e substitui na fórmula. Veja que a fórmula tem esse menos da fórmula. Menos B. Quem que é o B? A gente viu que é 1. B é 1. Ah, menos 1. 1. Esse menos é da fórmula. Mais ou menos da fórmula, raiz de B ao quadrado. B ao quadrado é B é 1. Menos 4 da fórmula, vezes A é 1, Ana. 4 vezes 1. E quem que é o C? Menos 6. Menos 6. Dividido por A. 2 vezes 1. 2 vezes 1. Show! Show de bola. Então, eu vou ter menos 1. Mais ou menos 1 ao quadrado. 1. Menos 4 vezes 1. Menos 4. Menos 4 vezes menos 6. Mais 24. 1 mais 24, quanto que é? 25. E qual que é a raiz de 25? 5. 5. 2 vezes 1, 2. Nós vamos ter 2 resultados para x, certo? 2 resultados para x. No primeiro, a gente vai ter x mais 5 dividido por 2. E no segundo,
menos 5 dividido por 2. Não entendi, Ana. Na fórmula, pessoal, a fórmula de Bhaskara, ela existe para você solucionar uma equação do segundo grau. Sempre uma equação do segundo grau. O que é isso? Quando o expoente é 2. Quando o expoente é 2, quer dizer que você vai encontrar dois resultados para x. Um vai ser somando os termos e o outro vai ser subtraindo. Então, num deles é mais, no outro é menos. A mesma operação. Então, menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, 2. Dá 2. Menos 1 menos Vai 5, dar menos 3. menos 6, dividido por 2. Menos 3. Aí eu falei pra galera que esse cara, eu posso reescrever fazendo uma redução quadrática. Ou ainda, para você, estudante de engenharia, que você é muito nerd, você vai vir e vai dizer que você vai fazer uma fatoração algébrica. Então, o x ao quadrado mais x menos 6 pode ser escrito como? Parênteses, 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 parênteses. Que letra você tem? X. X. A sua primeira raiz deu 2. 2 positivo. Para eu socar na redução, tem que ser o sinal contrário? Menos 2, Ana. Nossa, lindo. O outro resultado é menos 3. Para você socar na redução, vai ter que ser mais 3. Então, você reescreveu, porque olha só que coisa linda. Nossa, Ana, tô achando tudo horroroso. Uma hora você vai achar lindo. Olha só. O x ao quadrado mais x menos 6 pode ser reescrito como x menos 2 e x mais 3. Porque se eu multiplicar essa raça toda, eu vou chegar nessa expressão. É a mesma coisa. Mas veja bem, eu tenho uma coisa no numerador que é igual a uma coisa no denominador. Pode simplificar. X menos 2. X menos 2, eu simplifico, né? E aí, eu chego que limite de x tendendo a 2 de x mais 3. Eu não tenho uma raiz e o meu denominador não é problema, porque nesse caso, o meu denominador é 1. Vamos reescrever da forma bonitinha, mas aqui muita gente já viu a resposta que a gente vai chegar. Limite de x tendendo a 2 de x vai ser quanto? Quanto que é o limite de x tendendo a 2 de x, pessoal? É 1. 2. 2. 2. 2. Chegando perto das 10 horas. 14. Vai dar 2 mais 14. 14, vou mostrar pra você que é 14. Limite de x tendendo a 2 de 3. O que acontece aqui? Nossa, eu É a própria constante. É o próprio 3. É uma constante, ele não está com pé de letra. 3. Então ele manda 3. 3. E qual que é o resultado desse limite? 14. 5. Estão zoneando. Estão Não, zombando dessa. Estão Não, zombando não. da minha aula. Não. 5. Então, olha só. Tem que animar, não dá pra deixar. Animal. Ó, né? Festa. Limite de x tendendo a 2 da função de x ao quadrado mais x menos 6 dividido por x menos 2 é 5. Nossa, o cara fica até deprimido, né? Isso tudo Pra chegar assim. para isso. E Como dá já pra chegar dizia nisso, Cabrito Teves, tanta produção pra nada. Cabrito Teves. Viu, professora? Oi. Se O fosse. que botaram? O que foi? Porra, Andrade, pelo amor de Deus, cara, de onde que você ressuscitou isso? Sacramento. Camarão Dias. Que inferno esse bagulho, Aí cara. ele vai dizer que eu soco na banguela, né? Porra, Andrade, agora você apelou, velho. Porra, cara. Porra, Quem ia me velho. perguntar alguma coisa? Agora ele apelou. Se for fazer Deus, socorro. uma resolução. Se for Se for fazer, se for fazer a resolução de algum exercício discursivo, tem que fazer as duas, todas essas tudo etapas. isso, porque para você chegar aqui, você é obrigado a fazer o Bhaskara, senão você não sabe como é que você vai desmembrar, né? Então, uma questão discursiva tem que fazer tudo isso aqui. E mesmo que for de assinalar, qual que é o problema quando você tem uma indeterminação? Você não poderia substituir o 2 aqui direto, porque zeraria. Sempre que zera embaixo, você tem que fazer a fatoração ou a racionalização para depois poder ou aplicar a propriedade ou o cat jump, que começa a partir daqui. E o problema é que teria que assim, fazer tem um duas formas, artifício. né, professora? Só que
tipo assim, dependendo do caso, você vai aplicar uma ou a outra. Não é, por exemplo, assim, as duas formas para chegar no mesmo resultado e você escolhe qual que é mais fácil. Mas aqui é muito difícil você poder escolher as duas, porque tem exercício ficaria muito além, né? Aqui, ou você tem alguma coisa com expoente no numerador, expoente ao quadrado, expoente ao cubo, né? Que você vai fazer uma redução, tá? Ou no denominador você tem uma raiz, que eu vou mostrar no outro exemplo. Então, você observa, se tem um polinômio, a gente chama, o que é um polinômio, Ana? Quando o expoente é 2 maior ou igual a 2, x ao quadrado, x ao cubo, você vai ter que fatorar. Para fazer o outro caso, no seu denominador tem que ter uma raiz. Vai ser um ou outro, tá? 99% dos casos da graduação, tá? Isso que eu ia perguntar também, professora. Então, vai ter casos que a equação vai ser maior que segundo grau, vou ter que usar o Ruffini daí. Brió-Ruffini. Tanto que como a gente tem um conteúdo muito... A gente tem muita coisa para ver em pouco tempo, eu nem vou explanar quando o expoente for maior que 2. Vou deixar assim. Se porventura, na atividade que vocês tiverem, avaliativa, tiver algo nessa vertente, a gente traz um exercício parecido em aula para poder explicar. Mas se não, né, eu vou passar esses que são mais comuns. Até mesmo para não perder o foco aí da aula e, né, a galera não ficar apavorada. Tá? Vamos se ater à equação de segundo grau. Quando ela é completa, você usa o Bhaskara. Quando ela é incompleta, o que é incompleta, Ana? Quando eu não tenho o A, B e C, o A ao quadrado, o na 1 e o termo independente. Né? Você consegue jogar para o outro lado e resolver sem o Bhaskara. Mas daqui, galera. Oi. Viu, professor? Mas se for ali o expoente maior que 2, só faz o Brió-Ruffini ali do lado direito e daí... Você vai fazer Brió-Ruffini para reduzir, achar uma raiz e depois ainda o Bhaskara no quadrado. Ah, sim. Daí achou as 3 raízes. As 3 raízes e vai jogar aqui. Aí continua daqui. Eu sempre abro num cantinho para não ficar poluída a resolução, né? Viu, professor? Mas daí qual que é o sentido ali na hora de jogar? Que nem ali inverte o sinal. E se for, no caso, 3, dá 3 razão, como que faz? Como que faria? Não, se você... Vamos supor que você tivesse uma equação do terceiro grau, tá? Aí você aplicou Brió-Ruffini, depois você chegou numa equação quadrática por Bhaskara, e vamos supor que você chegou ali nos resultados x igual a 5, x igual... Vamos trocar, já botei 5 ainda há pouco, sei lá. X igual a 11, x igual a menos 9 e x... igual a 1. Beleza. X igual a 11. Opa, o que é isso? X... Gente, isso aqui debuxaria... Ah. X igual a 11. Você ia vir aqui e ia jogar x menos 11. X igual a menos 9. X mais 9. E x igual a 1. X menos 1. Isso tudo aqui você jogaria ali na sua conta. Ah, tá, beleza. Então inverte o sinal, mesma coisa. Mesma coisa. O jeito de você inserir, né, na redução quadrática é exatamente a mesma coisa. Só que você ia ter mais um passo, que é o Brió-Ruffini, para poder obter a terceira raiz. Né? E a prova disso é só te fazer a distributiva daí para voltar para... Sim, para voltar para a equação inicial. Para o seu lembrete. Jogar seja forte. Oi? Quando quer lembrar disto? Amanhã, às 8 da manhã. Gente, quem está com o microfone aberto, por favor? Amanhã às 8 da manhã. Tá? É agenda para o sábado. Agenda? É a programação da agenda para o sábado. Pessoal, aqui alguma dúvida que eu quero explanar ainda a racionalização antes da gente terminar. Manda bala, Ana. Aí fechou, taca ali pau. Tá? Manda bala, manda, vai para frente aí. Toca o barco. Racionalização do denominador. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá. Quem que tá falando? A expressão vai ganhar, vender economia. Gente, olha lá. Nós temos um limite de t. Nossa, agora que eu entendi o x, você vem com t. Galera, você pode usar o alfabeto inteiro. Letra, o que a letra quer dizer para você? Man, eu não sei ainda que número eu sou uma incógnita. Eu posso chamar de t, de x, de z, do que eu quiser, né? Tô forçando porque vai ser trocada a letra. Beleza. Limite de t tendendo a zero da função raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. Maravilha. Ana, eu tenho uma raiz. Vamos verificar o problema. Eu não posso ter raiz negativa, eu falei para vocês. Se eu pegar o zero e colocar no lugar do t,
0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0. Eu vou ficar com 0 mais 9, raiz de 9 é 3. Ana, deu uma raiz positiva, raiz de 9. Então, sem problemas. Beleza. O outro problema que você poderia vir a ter, o denominador ser 0. Se t tende a 0, 0 elevado ao quadrado, 0. Putz, ferrou. Então, ou eu vou fazer a fatoração ou racionalização. Qual que era a minha dica? Você tem uma raiz. Racionalização, raiz. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa aqui é mais chata, tá? Você vai pegar esse cara e eu pergunto para você. Você concorda comigo que essa raiz, ela tá enraizando o t ao quadrado e também o 9? Tanto o t ao quadrado quanto o 9, eles estão sob a raiz quadrada? Vocês concordam comigo? Yes. Concordo. Então, esse é um termo. O outro termo que eu tenho é o menos 3. A regra de racionalizar é multiplicar pelo conjugado tanto o numerador quanto o denominador. Nossa, não estou gostando dessa conversa. Olha lá. Quem que é o conjugado? Se t ao quadrado mais 9 é um termo e o menos 3 é um termo, quer dizer que o conjugado a gente está conversando sobre o sinal entre eles. Se o sinal entre eles é menos, para eu ter o conjugado, galera, o conjugado é o inverso. Qual que é o inverso de menos 3? Mais 3. Mais 3. Então, olha só, eu vou ter que multiplicar pelo conjugado tanto o numerador quanto o denominador. Então, eu vou multiplicar por raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3 em cima e embaixo. Eu quero fazer uma pergunta, mas estou com medo da resposta. Então, eu já vou fazer a pergunta para você e vou responder a pergunta também. Você está querendo me dizer que você vai multiplicar o t ao quadrado por esse cara? Aí depois você vai vir com 3 e vai multiplicar por esse cara? E depois você vai vir com isso aqui e vai multiplicar todo mundo? Você vai multiplicar todo mundo pelo conjugado. Ah, Ana, eu prefiro deixar 0 no denominador. Né? Como assim? Vem devagar comigo. Vem devagar, solte o que você está fazendo que eu vou explicar uma coisinha. Pessoal, se você tem isso aqui, ó, um adendo, tá, do exercício, olha só. Não é o exercício, mas aqui, ó. Para você. A raiz, pessoal, eu sei que é uma coisa medonha, que a maioria de vocês não gosta, mas tudo bem. A raiz nada mais é, pessoal, do que um expoente fracionário. Nossa, Ana, ele pode ficar pior ainda. É outro jeito de eu escrever. Como assim? Eu pergunto para você. Esse 2 dentro da raiz está elevado a qual expoente? O 2? Meio. A 1. A 1. Dentro da raiz ele é 1. E essa raiz aqui é raiz quadrada. É a menor raiz que nós temos. Se você for aplicar na calculadora, você lê raiz quadrada, não precisa ter um 2 escrito aqui. Vem aqui para baixo. Opa. Eu quero dizer que a raiz... Ô, gente. A raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que eu escrever 2 na 1/2. Tá? Não entendi, Ana. Então, olha só. Se eu quiser colocar aqui... não é isso. Aqui e aqui. Por exemplo, raiz cúbica de 4 ao quadrado. Por exemplo, tá? Eu quero reescrever essa raiz em termos de expoente fracionário. Olha só. Em termos de expoente. Quem está elevando o 4? Quem que está dentro da casinha? Quem que o 4 está elevado, galera? Dentro da casinha, dentro da raiz? 2. Então, o 2 vem para o numerador. A raiz é o quê? É raiz cúbica, é raiz de 3. É raiz... 2 sobre 3. 2 sobre 3. Então, a raiz cúbica de 4 ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever 4 elevado na 2/3. Por que você está explicando essa coisa chata? Por causa disso aqui. Só quero que você veja que isso existe. Aí eu vou explicar para você o método para você aplicar em tudo e não ter erro. Para você acreditar no que eu estou fazendo. Ana, eu acredito, não precisa disso. Mas preciso mostrar. Tá?
Se eu tiver 2 na 1/2 vezes 2 na 1/2, né? Por isso que eu digo, galera, não é que o limite é difícil. O difícil desse conteúdo é que ele traz o teu ensino fundamental e médio inteirinho de matemática. Esse que é o difícil, não é o limite em si. O limite, você vai separar por termo, jogar constante, ver se tem determinação. O que deixa demoníaco? Isso aqui. Isso aqui não é nem conteúdo de cálculo. Esse é o problema, né? Vem com muita matemática. Então, não se preocupe se você está achando difícil. No primeiro momento, porque é muita matemáticazinha para lembrar, e se a gente não usa no dia a dia, não tem como lembrar. Então, olha só. Se eu tenho os números que são as bases iguais, o que é isso, Ana? Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. E os 2 estão elevados na 1/2. Eu somo os expoentes. Quanto que é? Ó, a base é igual, eu repito a base. E somo o expoente. Então, vai ser 2, que a base é igual, eu tenho na primeira e na segunda. 2 na 1/2, mais 2 na 1/2. Quanto que é 1/2 mais 1/2, pessoal? Meio mais meio. 0,5 mais 0,5. Dá 1. 1. 2 na 1 não é o próprio 2? Ana, não estou entendendo que você quer chegar com essa chatice. Olha só. Eu estou querendo provar para você que sempre que você tiver uma raiz vezes a outra raiz, qual que vai ser o resultado? O próprio número que está dentro. Por isso o nome é racionalização. Não, mas por que eu estou falando isso? Estou falando, não é nem isso, eu estou falando como simplificar a situação. Ó. Quer dizer que é raiz de 4, raiz de 2 vezes raiz de 2, e vai ser 2. O que eu estou querendo provar com essa falação toda? Eu estou querendo dizer que você sempre, na racionalização, você vai multiplicar por um conjugado. Então, vai ser a raiz vezes a outra raiz. Você não precisa se preocupar com isso e ficar desesperado. Por quê? Raiz com raiz simplifica. É 1/2 vezes 1/2. O que vai sobrar para o cidadão? Ana, vai sobrar quem está dentro da raiz, como sobrou aqui, ó. É raiz de 2 vezes raiz de 2, o resultado é 2. Se é raiz de t ao quadrado mais 9 vezes raiz de t ao quadrado mais 9, não me interessa que está na raiz, não fique com medo, você sabe. O resultado vai ser o próprio t ao quadrado mais 9. Quem está dentro da raiz, acabei de provar matematicamente. Você não vai precisar fazer o passo a passo. Aqui, você tem raiz do demônio vezes a raiz do demônio, a resposta é o demônio. Porque raiz com raiz vai ser raiz ao quadrado. Aqui é a definição matemática. Não precisa provar isso em cada exercício. Eu só estou mostrando para você por que você pode fazer isso. Tem raiz de uma coisa vezes a raiz de outra coisa, o resultado é quem está dentro da raiz. Ana, mas se não for igual? Galera, a regra desse exercício é multiplicar pelo conjugado. Obrigatoriamente vai ter a mesma expressão dentro da raiz. Então, o resultado é quem está dentro da raiz sem a raiz. E a outra coisa, se é o conjugado, só vai sobrar o termo independente vezes o termo independente. Quanto Sim, professora, mas... Só uma pergunta bem rápida. Mas no caso do t, o t está elevado a 2. Nesse caso, o t é 0, né? Mas ele já está ao quadrado dentro da raiz. Usa-se a mesma regra? Sim, porque é a raiz multiplicando a raiz. Aqui não interessa quem está dentro. Eu podia ter t na 5. Com t na 5. A raiz seria... O negócio é a raiz, porque o problema é que eu estou multiplicando raiz com raiz. Vai sobrar quem está dentro, independente do expoente que a sua variável venha a ter. Se você tivesse t na 32 mais 99, t na 32... vamos até tirar o menos, vamos botar menos 4 aqui. Você vê que não... a jogada é a raiz. É raiz vezes raiz. E dentro da raiz tem igual, a raiz é a mesma, é raiz quadrada de alguma coisa vezes raiz quadrada de alguma coisa. É como se uma cortasse a outra. Uma corta a outra. Então, como vai estar multiplicando a mesma coisa pela mesma coisa, você vai ter algo duplicado dentro dela. Não precisa, porque vai simplificar pela raiz depois. Né? Vendo um exemplo mais simples aqui do lado do raiz de 2. Então, o resultado aqui vai sumir da raiz e vai ficar só isso aqui. Ó. Sempre. A raiz vezes a raiz. Você vai multiplicar a raiz com a raiz, é uma multiplicação. E como é o conjugado, ó, essa multiplicação você vai fazer, que deu isso aqui. E a segunda multiplicação que você vai fazer é o termo independente com o termo independente. Ou seja, quanto que é menos 3 vezes mais 3? É 0, né? Gente, menos 3 vezes mais 3 é 0?
Ué, não vai ser? Menos 9. Ou vai ser? Ou vai ser... Menos 9. Menos 9. Menos 9. Menos 9. Viu, professora? Por que exatamente ali o termo independente tem que inverter o sinal lá? Você não vai multiplicar. Por que lá é menos 3 na esquerda e mais 3 na direita? Porque você tem que multiplicar pelo conjugado. O conjugado é o sinal contrário da operação que você tem. Se você tivesse aqui mais 3, o seu conjugado seria menos. Isso é a regra da racionalização. Sempre vai ser o sinal contrário do que você está tendo, já para cancelar alguma coisa. Mas a raiz daí também não fica negativa. Não, a raiz não tem nada a ver. O conjugado é só um número entre os termos, o sinal entre os termos. Ah, tá. Dentro da raiz fica quem está ali, não muda. O conjugado ele vem sempre antes do independente, ali, do termo independente. Sim. Então Quer dizer, conjugado... não precisa ter necessariamente um termo independente, né? Podia ter uma expressão. Se você tivesse... Podia ter, por exemplo, assim, ó. Se você tivesse aqui, ó, 9t. E aqui 3t. É o sinal que separa os termos. O primeiro termo está todo sob raiz. Não tem como eu separar o t ao quadrado do 9t, porque eles estão sob uma raiz. Isso tudo é uma coisa só. E aqui é outro cara. É o que separa os termos. Não necessariamente vai ser um termo independente. Eu podia ter outra raiz aqui. Eu podia ter raiz de t ao quadrado mais 9 e aqui. O conjugado é alterar o sinal. Ah, Ana, eu podia ter mais um termo? Não, galera. Vai ser sempre 2 termos com sinal no meio. Você vai multiplicar em cima e embaixo por esses caras, alterando o sinal que aparece. Viu, professor? E quando tem 2 raízes entre o sinal? Como? 2 raízes. No caso ali, só tem uma raiz, daí o outro termo dependente lá. Aí você multiplica pela raiz. Que é o que eu fiz aqui, ó. Peraí. Agora, peraí. Quanto que era essa conta? Era menos ou mais aqui no início? Mais. Não, no início era menos. Ai, gente, é menos ou mais? Menos 3, professor. Não, menos. Menos. Isso. Se você tivesse aqui raiz de t ao quadrado, por exemplo, vou mudar aqui, não tem problema, você vai multiplicar pelo conjugado. Vai pegar isso aqui e vai multiplicar toda a raça aqui, ó. Alterando o quê? O que tem que alterar? Só o sinal entre os termos. Essa é a regra, né? Essa é a regra. Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Isso que eu acho que eu estava entendendo errado. Eu pensei que ia passar, tipo, negativar os dois, entendeu? Até o termo não, o que vai alterar, né? O que é o conjugado, na verdade, é o sinal entre os termos. Beleza. Ana, mas se eu não tivesse nenhum termo, aí não é nem racionalização do denominador, é que a gente fez lá no início da aula que o Adroaldo perguntou isso aqui, ó. Yes, sir. Aqui nem tem raiz, ó, é só raiz de 2, não tem nenhuma conta. Aí a própria raiz de 2 sem inverter o sinal, não tem uma expressão. Racionalização do denominador tem uma expressão, não tem somente o número aqui como ele. Aí é simplesmente racionalização. É você sumir com a raiz. Por isso que a gente faz isso, né? Mas não confundam, não deixem mais difícil algo que não é tão horroroso, gente. Vamos devagar, a gente vai ver outras vezes. Se aparecer, a gente vai trazer, tá? Mas eu achei bem difícil, professor, saber quando que eu vou usar a racionalização. Achei quando difícil. tiver raiz. Ah, tá. Beleza, em cima, quando tiver no denominador. Em cima ou embaixo, tanto faz, quando aparecer raiz no teu exercício. Ah, entendi. Apareceu raiz, racionalização. Quando tiver embaixo, faz a mesma coisa, né? Quando faz embaixo é a mesma coisa, só que daí o que você tem que saber? Você tem que multiplicar em cima e embaixo por aquele cara que está sob a raiz, independente dela estar aqui ou aqui. Equação... Por que eu multiplico em cima e embaixo, Ana? É a mesma ideia, pessoal, de quando nós tínhamos uma expressão, por exemplo, menos x igual a menos 1. Eu nunca tenho uma incógnita negativa, daí eu multiplicava a equação inteira por menos 1. Então, se eu estou multiplicando o numerador pelo conjugado, eu sou obrigada a multiplicar o denominador, porque eu estou multiplicando, pessoal, você tem que entender, por algo proporcional. Eu tenho que multiplicar a minha equação inteira, senão está tudo errado. Então, daí no caso ali, se fosse no denominador, também tinha que fazer a mesma coisa, né? Mas daí ou está no numerador ou no denominador que você vai fazer. Sim. Tipo, por exemplo, se a raiz estivesse embaixo ali, daí teria que... Sim, aí você pegava, se tivesse, por exemplo, a raiz de t ao quadrado mais 9 embaixo, você ia pegar ela e multiplicar a expressão em cima e embaixo, a racionalizar, né?
Independente de onde ela esteja, ela não vai aparecer só aqui. Show de bola, professora. Tá? Obrigado. Então, resumindo a ópera aqui, como se disse, só reiterando, se tiver além da raiz de cima, aí no caso, também embaixo, é a mesma aplicação. Só que tem que fazer 2 vezes. Não, mas vai ter a raiz em cima ou embaixo, né? Ou embaixo. Então, se tiver a raiz em cima e embaixo, aí... Lascou. Não, aí é uma matemática mais avançada. Aí você vai multiplicar só pela raiz do denominador em cima e embaixo. Mas eu não quero complicar o que não vai aparecer complicado para vocês, galera. Vocês já estão indo para matemática avançada. Ô, louco. Vocês já querem ir para o mestrado, não precisa. Não, tô quase querendo avançar. Tô querendo avançar para o travesseiro. Não dê ideia, segue o plano. Não, se aparecer a gente faz, mas eu acho muito difícil na graduação colocar um exemplo que tem a raiz em cima e embaixo. Ana, peguei o livro lá para estudar de cálculo e tem. Bicho, tem 5.000 exercícios no livro de cálculo e tem um com raiz em cima e embaixo. Claro que vai ter algum. Vamos falar em português, claro. É filha da putice acontecer um troço desse. Não, é que tem gente que vai estudar e sempre tem, né? Mas é exceção, a gente não precisa disso na graduação. Tá? Você precisa entender que existe 2 regras, que você não pode zerar o denominador. Assim. Resumindo tudo aqui, então, a gente vai utilizar essa regra que você expôs aí, desde que seja feita a racionalização, obedecendo esse princípio de que ou tem raiz em cima ou embaixo e ponto. Se tiver os 2, a gente faz junto, né? Não é uma matemática de graduação, né? Mas a gente faz juntos, não tem problema. Tá? Então, aqui você vai multiplicar a raiz com a raiz, vai sumir, por esse motivo que eu expliquei. Então, vai sobrar o t ao quadrado mais 9. O que é esse menos 9, Ana? É o menos 3 vezes o mais 3 aqui. É o termo independente vezes o termo independente. Você vai fazer 2 multiplicações. Beleza. E o denominador, Ana? Eu tenho o t ao quadrado, que vai multiplicar esse cara todo aqui. O t ao quadrado vai multiplicar a raiz de t ao quadrado mais 9 e o mais 3. Mas não vamos mexer nela por enquanto. Tá? Por quê? Olha só, galera. Não, por isso que eu digo, fique sossegado. Pode ser chato. Mas se você ficar com calma... Aqui, por exemplo, se o cara tá nervoso, ele já vai numa prova multiplicar toda essa raça. Ele vai ficar apavorado e errar. O cara safo vai fazer o quê? Eu tenho mais 9 em cima e menos 9, Ana. Aqui dá 0. Simplifico. Eu tenho t ao quadrado em cima e t ao quadrado embaixo. O que eu posso fazer? Quanto que é t ao quadrado dividido por t ao quadrado? Simplifica. Simplifica. Olha só, o cara safado. Ana... Se eu pegar esse 0 agora e jogar no lugar do t, não vai zerar a minha equação. Eu não vou ter, na verdade, eu não vou ter nem uma raiz negativa e não vou ter nem um denominador zero. Como assim? Olha só. Olha só, calma que eu já vou parar, tá? 0 elevado ao quadrado é 0. Professor, mas por que foi 1 sendo que o t vale 0 ali no caso? Não vale, eu estou simplificando aqui, ó. T dividido por t ao quadrado. Não preciso nem, ó. Eu estou simplificando. 1 dividido por 1 é 1. Tá, mas o t não vale 1, o t não vale 0? Mas eu estou simplificando, tem em cima e embaixo. Eu justamente fiz a racionalização para sumir com 0. Eu quero sumir onde t pode dar 0. Se eu botar 0 aqui, eu não vai zerar todo mundo. Aqui em cima também, eu vou ter 0 sobre 0. Não posso. Mas eu consigo ver que eu tenho t em cima e t embaixo. Esse t aqui embaixo está multiplicando toda essa raça. Então, ele é um termo comum aqui de baixo. Ele tem em cima e embaixo. Todo mundo tem t ao quadrado. É como se eu tivesse 3 sobre 3 aqui, ó. Eu consigo simplificar. Eu tenho esse cara em cima e embaixo. Por exemplo, assim, se o t ali fosse, o termo fosse 3, como a professora utilizou, daí a gente substituiria, né? 3? Não, mas aqui também não. Porque você tem t em cima e embaixo. Você tem que morrer com ele. Ele está multiplicando toda essa raça aqui, ó. É a mesma coisa que eu tivesse escrito isso aqui, ó. O que confundiu ele ali foi colocar ali embaixo o valor de 0 ao quadrado, porque seria... Mas é o limite, eu sou obrigada a escrever aquilo ali. Sim, é o limite, é o valor atribuído de t, né? É o valor atribuído. Se eu fizer a distribuída do t, é pior ainda. Atribuído, valor atribuído. Se eu fizer a distribuída do t ao quadrado, falando. Também dá. Só para provar uma coisa aqui, ó.
A distributiva aí eu acho mais extenso do jeito Não, que mas você só fez é antes. extenso, mas só para mostrar que ele não. Será que a Por que dúvida dele simplificar? não é porque nesse segundo item que você está mexendo aí, ele está tendendo a 3 e nos outros está tendendo a 0? Né? Não, mas eu não posso substituir ainda, gente, porque para eu substituir, eu tenho que chegar no mínimo da simplificação. E eu não cheguei no mínimo da simplificação. Aí O você, T que aí está aqui, você, ele está aqui, aí é você comum. utiliza, então aí você define como 1 para você poder simplificar isso. Não defino como 1. Não Ela estou tá definindo como 1. O que tem em cima tem igual embaixo. Eu estou simplificando. É como se você tivesse aquela, assim, ó. Tá, vamos tentar dizer assim, quando é x lá, no exercício anterior a gente usou lá, tinha 1x, a gente disse que era 1. Então agora tem 1t lá em cima, você vai dizer que é 1, porque é 1t. Mas é que é t ao quadrado sobre t ao quadrado. É a mesma coisa que eu tenho em cima e embaixo. É como se você tivesse o 3, 4 sobre 4. É o mesmo valor atribuído, por isso que eu falei atribuição, para eles entenderem. T ao quadrado sobre t ao quadrado igual a 1. Não, mas é por causa do zero aqui. Ele está achando que eu estou cortando para não zerar. Não. Você só vai substituir o valor que t tende. Podia ser 0, podia ser 3, podia ser 2, independente de ter indeterminação ou não. Você só vai substituir o valor depois que você fizer o máximo de simplificação matemática possível. Não, beleza, professora, mas eu realmente não vou conseguir entender por enquanto como é que o t ao quadrado dividido por t ao quadrado saiu com 1, sendo que 1 não estava ali. Não, quanto que é 4 dividido por 4? Calma aí, pessoal. Quanto que é 4 dividido por 4? 4 dividido por 4 é 1. É 1? Gente, deixa o colega tirar a dúvida do colega. Não vou me satisfazer enquanto ele ficar com dúvida. Tá? Fique tranquilo, tá? Quem tá me perguntando, porque tem gente com a mesma pergunta e não quer perguntar, tá? Então eu vou fazer até tirar sua dúvida. Peraí. É que na aula gravada não dá para perguntar, às vezes eu vejo umas 50 vezes. Não, pergunte. Eu fico muito feliz de você estar perguntando, porque tem muita gente que deve estar com a pergunta e está com vergonha, tá? Então, 4 dividido por 4 é 1. Beleza. 59, vamos fazer? 59 dividido por 59 é quanto? É 1 também, não. Todo número dividido por ele mesmo é 1, né? Tranquilo. Calma lá. Se eu tenho x dividido por x, é quanto? É x. Não, é 1. Sempre, independente de você ter número, né? O número é mais fácil. Ou letra. Sempre que você tem uma coisa dividido pela mesma coisa, é 1. Por exemplo, se eu tiver uma Ana e eu vou dividir pela própria Ana, o resultado é a unidade. É ela mesma. Complica, né? Não estou complicando. O sobrenome é o mesmo? Se você tiver, né, 32W dividido por 32W, não sei fazer, Ana. 32 por 32, você sabe. É um número dividido por ele mesmo. Só que o W é igual ao que está embaixo. Se você tem no numerador algo que é idêntico ao que você tem no denominador, sempre será 1. Então, aqui, o que a gente tinha, essa coisa sinistrinha? Se eu tenho um t ao quadrado dividido por t ao quadrado, por que é 1, Ana? Porque, independente de você ter só número com número, só letra com letra, letra com expoente, letra endemoniada, o que quer que seja, num português claro, se você tem algo no denominador, que no seu denominador é exatamente igual, como assim, Ana? Esse aqui é o t ao quadrado. Para eu conseguir simplificar, o que é simplificar? Deixar igual a 1 nesse caso. Eu tenho que ter o t ao quadrado embaixo. É idêntico? Idêntico. Se eu estou simplificando algo igual por aquele igual, uma divisão de uma coisa por essa mesma coisa, né? É 1. Então, o que acontece? Quando a gente tinha esse t ao quadrado, ele está multiplicando por toda essa raça que está nessa racionalização aqui, ó. Então, você tem algo comum, que é o t ao quadrado aqui e o t ao quadrado aqui. Ele me está causando problema. Por quê? Se eu substituísse o valor 0 aqui, ele vai zerar todo mundo aqui e vai zerar em cima. 0 por 0 eu não posso. Só que esse t ao quadrado eu tenho em cima e embaixo, t ao quadrado dividido por t ao quadrado é a mesma coisa matematicamente do que se eu tivesse o 4 dividido por 4, se eu tivesse o 2 dividido por 2. Ah, Ana, mas é número, aqui é letra. Indiferente. A letra é um número que você ainda não sabe qual é. Ana, é 0. Ignora o limite. Você até pode fazer... Eu entendi, professora. Muito obrigado. Aí,
Por que um ficou em cima em vez de ele ficar multiplicando por baixo e sair? Aqui também, aqui não faz diferença ter 1, né? Mas é 1 e 1. Ah, 1 sobre 1 é 1. Daí você poderia colocar nos dois, né? Sim, até obrigada que você me falou, que é melhor para todo mundo entender e eu não coloquei. Muito obrigada, sim. Você tem um em cima e embaixo, porque é como se você pegasse toda essa equação e dividisse por t ao quadrado em cima e embaixo, que é essa simplificação aqui. Então, o 1 ou simplesmente 1 sobre 1. Por que 1 sobre 1, Ana? Porque você tem o numerador e o denominador. Né? Então, aqui a gente deixa por 1 também. Quando eu fiz isso, né? Eu estou sumindo com o meu problema de zerar tudo. Agora eu estou vendo, ó, simplifiquei tudo que eu podia, fiz o mínimo da redução, né? Agora eu pego o valor que o t tende e coloco no valor em que ele aparece. T ao quadrado, 0 ao quadrado. Tem mais algum t? Não. 0 ao quadrado é 0. 0 mais 9 é o próprio 9, né? Então, raiz de 9, quanto que é a raiz de 9, pessoal? 3. 3. Então, eu vou ter 1 sobre 3 mais 3. Quanto que é 3 mais 3? 14. Na sexta. 1 sobre 6, né? É isso aqui, é a nossa resposta. Pessoal, qualquer pergunta, obrigado, que eu não estou com o chat aberto, não sei quem me perguntou, façam essa pergunta, porque às vezes a gente está explicando e vai muito no automático, isso, por isso e aquilo. Mas às vezes eu me esqueço que eu também tinha essa dúvida. Então, eu sempre falo, não existe pergunta idiota, tragam. Se alguém, inclusive, está com alguma dúvida aqui, vamos perguntar. Ana, eu tenho que ir embora. De boa, eu estou aqui porque eu estou gravando a aula. Se você vai assistir depois, você consegue tirar sua dúvida. Então, pergunte, galera. Esse é o último exercício que eu vou fazer na aula. Então, veja bem. Aqui, onde você simplificou ali, né? T ao quadrado sobre T ao quadrado, tá, resultado 1. Eu levo o numerador, o 1, até o final, até a resolução final. Ele tem que ser apresentado assim, obrigatoriamente. Eu não posso simplificar... Aqui na frente não tem problema, porque se você multiplicar uma equação inteira por 1, vai ser ela. Só que aqui no numerador tem que ter. Tem que ficar, né? Aqui, senão, não tem nada. Você está dividindo o quê? Isso nem não, existe. Ok. Não, né? Ok. Eu pergunto isso justamente por quê? Porque temos que, como a gente sabe que o resultado será esse, né? Então, esse número fracionário ele tem que permanecer. Tem que permanecer. Okay. Tem que permanecer. Fechou? Perfeito. Chave de ouro. Chave de ouro. Começou a infração, termina a infração. Sim. Beleza. Exatamente. Infração. Tem esse comunicado no estúdio? Não, eu só mandei, professora, porque essa semana andou rolando lá o Estruturas, lá no módulo 54. Tá, da Rebeca. Isso, que era para dar uma revisada na matemática. E eu vi agora há pouco que também tem mais uma mensagem no estúdio aqui, falando do nivelamento de matemática, e parece que tem mais um programa aqui, acho que é Ampliar o nome, que também vai ter umas aulas com reforço de matemática para quem tiver interesse. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, desse exercício aqui, alguém quer que volte? Não tem problema, gente. Eu estou aqui, só vou embora quando ninguém mais me fizer pergunta. Para mim, fechou. Fechou, como eu disse, fechou com chave de ouro. Para mim, tá perfeito. Professora, muito obrigado. Ah, imagina, não por isso. Só quando chegar em integrais triplas, daí eu vou chorar um pouquinho, tá? Mas integral tripla é só paciência, é uma integral simples 3 vezes. É verdade. A gente vai ver. Não. Fubini. Não tenho filho antes de estar grávida. Ah, Fubini. Nem estou mais pensando nisso. Pessoal, olha só. Aqui eu passei na aula de quarta-feira. Eu passei o gabarito daí por e-mail hoje. Por e-mail e pelo WhatsApp, que o nosso monitor criou um grupo, né? E eu vou mandar de novo a resolução. Por que eu estou trazendo uma questão de Harvard? A Ana tá maluca. Pessoal, eu sei que num primeiro momento é sinistríssimo. Para mim também era. Né? A única diferença, sempre digo, entre eu que estou aqui explicando e você que está assistindo, é porque eu comecei antes. Só isso. Muitos de vocês aí podem saber muito mais do que eu sei disso aqui, tranquilamente. Mas por que eu estou trazendo o Harvard? Porque para você ver... isso aqui é difícil, Ana. Tá. Por mais que você não acabe chegando no resultado que é a primeira aula, tá, galera? Fique tranquilo. Mas se você olhar aqui, Ana, tem um monte de raiz, tem um quadrado. Eu pensei em racionalizar ou fazer alguma coisa. Eu vou mandar o resolvido para você olhar, tá? Por que é de Harvard? Porque aqui você vai aplicar as duas regras, a racionalização e a fatoração. Você vai multiplicar pelo conjugado, que é a raiz que o colega perguntou. Então, eu vou multiplicar por raiz de x ao quadrado mais 3x mais raiz de 10 em cima e embaixo, tá? E quando você fizer isso, você vai chegar num Bhaskara,
Então, depois ainda você vai fazer uma redução quadrática, que é uma fatoração algébrica. Você vai aplicar tudo da matéria nesse exercício. Mas, assim, o conhecimento, né, por isso que eu vou mais devagar com limites também, você precisa de um tempo, de uma certa maturação. Tem coisa que eu não me envergonho de falar. Tem coisa da minha graduação que só fez sentido para mim no mestrado. Normal, galera. Normal. Mas eu trago aqui para você ver que não é de outro mundo. Você pode achar chato, mas você vai ver o passo a passo. Ah, aqui ela aplicou tal regra. Ah, aqui ela fez tal coisa. Você não precisa saber resolver isso aqui hoje. Mas para você ver que... A frase que mais contradiz um ser que estuda engenharia é o quê? Para que um dia você vai usar a fórmula de Bhaskara? Nossa, gente, a fórmula de Bhaskara é muito simples e ensino médio, galera. Não, mas você lembra? Eu acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento. Ah, meme sempre tem, né? Para que você vai usar isso? Cara, nunca você vai usar. Você vai ficar com saudade do Bhaskara quando você chegar nas matérias de engenharia. A gente vê tanto ela aqui, todos os dias ela está passando da 1. Você vai querer o Bhaskara quando você chegar num Transcal, num Sinais, numa resistência. Você vai querer o Bhaskara. O Bhaskara você vai substituir. Né? O Bhaskara ela é fundamental. Né? A matemática aí. Né, galera? Então, esse aqui eu vou mandar resolvido, eu vou mandar os slides, só vou jantar, né, que eu não jantei, mas eu mando ainda hoje os slides. Isso aqui são os exemplos praticamente que eu mandei em aula, né, eu tô com ele, eu mandei à tarde e mando novamente em PDF, e a gravação dessa aula que eu vou pausar para não ficar muito comprida, e ver se alguém quer falar alguma coisa. Ô, professora,